Vamos iniciar a nossa atividade. Quando nós estamos pensando, quando nós estamos propondo esse momento de fala, é para acolher você. Então, primeiramente, sinta-se à vontade para esbanjar suas memórias, trazer os seus momentos de aula, trazer suas experiências. E quando nós estamos falando de criando memórias, é uma coisa em acontecimento, né? Nós estamos fazendo esse processo constante da criação de memórias. E em especial a nós, instrutores, facilitadores, professores que aqui estamos, vamos estar o tempo todo entrando em contato com essa possibilidade. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é: nós não temos, e eu não quero ter essa proposta de trazer de fora para dentro. Mas o contrário, eu quero provocar que o que há na sua experiência nos auxilie a fazer essa ativação das metodologias, que é essa proposta que eu trago como reflexão e provocação para o nosso momento de hoje. E a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a próxima inquietação que eu quero trazer aqui para vocês é: o que é que você faz na sala de aula? Ou em uma sala de aula? Eu queria que você partilhasse no chat, ou falando, enfim, como você se sentir mais confortável. Mas eu queria ouvi-lo nesse movimento inicial para tentar entender o que é que você fala, como é que você lê esta ação de você mediante os alunos, mediante aqueles que estão ali absorvendo de você. Como é que você nomeia isso? O que é que você faz em uma sala de aula? Quem gostaria de partilhar? E se sente à vontade para tal, claro. Alguém gostaria de trazer como é que você observa isso? A professora Silvia trouxe: pratico, efetuo o processo de ensino e aprendizagem. Olha que frase bonita. Eu sempre digo que uma frase bonita e muito bem carregada de sentido merece ser uma tatuagem. E esse, professora, merece. Adorei a palavra processo. Essa palavra é um dos meus xodós. Muito obrigado, professora. Mais alguém complementa, discorda, traz outros pontos de vista, né? Professora Silvia complementa: busco compartilhar o pouco que sei e sempre estou aberta a aprender com os meus alunos. Ou seja, ela começa a nos dar dicas, a professora Silvia, a partir de sua fala, lógico, de que o processo de estar em sala de aula, para ela, parece que é além da própria aula. Vocês concordam com esse pensamento? Vamos tentar refletir nessa linha. E ela traz assim: a construção do conhecimento é um processo coletivo, e ela diz que sim, concorda, merece ser uma tatuagem. E quando nós estamos falando, aos colegas fiquem à vontade, tá, para trazer suas contribuições. Quando nós estamos falando deste processo de o que é que eu faço numa sala de aula? E a professora Silvia trouxe muita coisa, exceto eu dou aula. Não se preocupe, professora, não está em nenhum momento equivocada. Mas o que eu quero trazer é que perceba, quando nós estamos dentro do processo da aula, nós não estamos dando aula. Nós estamos mexendo no processo ensino-aprendizagem, nós estamos compartilhando e recebendo partilha, nós estamos construindo, nós estamos individualmente produzindo no coletivo. Ou seja, nós estamos fazendo muito mais do que simplesmente aula. E isso nos ajuda a pensar o quanto é importante observarmos esse movimento. Imagine só, se a professora Silvia, que é que está partilhando nesse momento, trouxesse eu dou aula. Puf! E isso não é meramente um processo simplório. E por isso que eu estou provocando vocês a pensarem o que é que você faz em uma sala de aula, seja ela presencial, seja ela virtual. Não na perspectiva objetiva, mas sim na perspectiva dos sentidos que você atribui a isso. E nessa linha é que
isso vai nos dando mote para pensar o tamanho desse evento que é o acontecimento da sala de aula. Tem um teórico da pedagogia, que eu não estou lembrando o nome dele, mas ele já foi até citado numa capacitação do próprio grau técnico, que ele fala: a aula é um acontecimento. Eu já ouvi em outros teóricos algo parecido, mas com ele, não. E é exatamente isso que até a professora Silvia comenta agora. Não é meramente da aula, né? Ela fala de um encantamento ao aluno, de buscá-lo, estimulá-lo, fazê-lo aprender. Eu ouvi na faculdade de uma professora que ela diz assim: o aprendizado é o que fica depois do esquecimento. Quando eu esqueço, o que fica é o que eu aprendi. E quando nós estamos pegando todos esses pontos conectivos e vamos nos deparando com essa questão de que é muito mais além do que somente comunicar. E tendo em vista que a comunicação acontece em várias esferas, uma aula é para além disso. E eu acredito que a todos que estão aqui nessa reunião, nesse momento de troca, partilham dessa ideia de que o processo Ausubel, ele mesmo, aprendizagem significativa. E nesse movimento, muito obrigado, professora. E nesse movimento, eu tenho certeza que um alerta cria-se na sua cabeça. Quando nós estamos pensando em aula, que não é meramente uma aula, quando nós estamos pensando na facilitação entre o conteúdo que eu tenho, as minhas experiências, na partilha com estes outros, eu estou me conectando, espero eu, a partir de agora, com um novo sentido, um novo caminho possível. Que é, se eu não dou aula, o que é que eu faço? E aí eu trago uma certeza. Sim, você não dá aula. Isso é certeza. Você não faz somente só isso na sala de aula. Você não é somente um reprodutor de um conteúdo que foi, em outras vias, produzido por terceiros. Você faz muito mais que isso. Porque, veja bem, utilizando com toda ênfase as falas da professora Silvia, ela traz que não é meramente dar aula. E quando você vai dar aula? Qual é a sua expectativa em relação à sua aula? Ao que você preparou? Ao que você está realmente esperando que eles aprendam? E é nesse movimento que tudo isso que nós estamos partilhando ganha outro sentido. E aí eu digo com toda certeza, sem medo de errar, meu querido colega, você não dá aula. Você não faz aula. Você cria memórias. Nós, a cada aula, estamos criando memórias. Porque não é somente esse movimento de estar lá, em pé, ou sentado, ou no computador, reproduzindo. Você tem uma fala que você gosta mais. Tem uma fala que você gosta menos. Tem a turma que você já passou e já conhece mais ou menos e fica, nossa, essa daqui vou dar de cacete porque a turma acompanha. Na outra, não. Ao mesmo passo que você é implicado pela turma, você também implica. E naquele momento, naquele fenômeno de aprendizagem significativa, você cria memórias. Mas como é que eu crio memórias? Como é que elas se dão? Para isso, nós temos que fazer um exercício de nos conectarmos com as nossas memórias. E aí eu recorro ao nosso querido professor Girafales. E eu convido vocês agora, meus queridos professores, colegas de atuação profissional, a pensarem comigo. Vão aí no seu banco de memórias, no seu repertório pessoal, enquanto aluno, enquanto estudante ad eterno, e lembre-se dos seus professores e escolha um que é muito difícil de esquecer. Que você sempre que fala num professor para recordar, esse vem à sua cabeça. Vou dar aqui 7 segundinhos para você pensar, rememorar, que eu acho que já veio essa memória com toda certeza.
E eu quero que você, se possível, partilhe conosco o que é que fez esse professor lá na sua época, que fez esse registro tão primoroso de memória que não sumiu. Tá aqui, tá mantido, tá com a gente. O que é que foi que ele fez? O que é que foi que esse professor construiu nas aulas que te encantou? Coloca aí no chat, fala no microfone se sentir à vontade e comenta com a gente. O que é que esse professor fazia? E também, como é que foi a sua experiência? Qual é a liga que você coloca nesse movimento entre o que ela faz e o que você experimenta nessa relação? Eu acho que esse é um ponto muito importante para pensarmos e nos conectarmos com essa memória que está sendo utilizada agora. O professor Misael comenta: chamo ela de minha eterna professora. Olha aí o quanto o tempo é relativo em relação a esse movimento de recordar as memórias. E ao passo que tudo isso vai acontecendo, observa, esse professor que você selecionou, nesse momento atual, dia 5, 4, que dia é hoje? Eu esqueci. Dia 5 de março, é muito recorrente na sua memória este professor, esta lembrança. Muito obrigado. E esse movimento nos faz pensar exatamente sobre o que é que ele fazia. Qual é o registro que você tem? Porque normalmente alguns professores, algumas memórias vão nos trazer representatividades positivas e ao mesmo tempo representatividades negativas. E desse professor que você selecionou, qual é a sua representação? O que é que te afeta? Pode falar. Sim. Uhum. Olha aí. Uhum. Olha aí. Sim. Olha aí.
Que lindeza. Eu já quero conhecer Fátima Nascimento. Boa noite, Mister. Uhum. Sim. Sim. Faz parte. Lindeza, Misael. Lindeza total. Por isso que você sorri tanto. Um odontólogo já em formação. E tudo que vocês estão trazendo, minha gente, estou feliz demais em ouvir e quero que vocês reverberem essa fala nos seus ouvidos internos aí, reescutando o que acabaram de falar, porque todos esses pontos que vocês foram trazendo
foram respondendo as perguntas que estão na tela, principalmente, o que é que ele fazia? Ele tinha uma coisa diferente comigo, esse professor. Com a sala de aula, com o ambiente, fazia brilhar os olhos, me acompanha nas redes sociais. E vocês vão narrando a experiência da aula. E isso vai nos fazendo chegar no próximo ponto. O que é que são compostas as emoções? Ou as memórias. Vocês trouxeram memórias, relatos de memórias carregados de características que ficam registrados como o suco da caneta no papel, deixando uma marca, uma fricção. E quando vocês vão trazendo e eu consigo ouvir as emoções que vocês falam durante a fala, e isso vai nos ajudando a pensar que a composição dessa fala, que diz de uma pergunta objetiva, é muito além disso. E aí nós vamos conversando sobre esse movimento da memória. Nesta grande metáfora que é nosso encontro. Que é, o que são as memórias? Eventos novos carregados de sentido. Quando nós nos deparamos com alguma coisa, se ela for nova, diferente e colorida, a gente, captura. Quando o professora Fátima Nascimento, chegava capturando a atenção de todos na turma, ela trazia um elemento novo. E eu quero compartilhar com todos que isso é muito importante para as nossas aulas, em especial nas aulas remotas nesse momento pandêmico. Por quê? Porque elas nos fazem conectar nos fazem aproximar, nos fazem aveludar aquele conteúdo. E todos esses eventos vão sendo registrados, vão sendo capturados no que a gente chama de cérebro, no que a gente chama de consciência, no que a gente chama de memória curta, média e longo prazo. E quando nós estamos avançando nisso, eu vos apresento uma memória. Literalmente. O famoso memory card para os bilíngues ou o cartão de memória do nosso celularzinho guerreiro de todo dia. Quando nós estamos falando de um cartão de memória, de um card registrador de informações, nós também estamos falando da nossa experiência. E recapitulando, você não é um professor, você é um construtor de memórias. Fazer com que o aluno, o discente, o estudante, o coparticipante da aula consiga absorver as competências e habilidades a partir do conteúdo para a formação do que a gente chama de um profissional X, Y, Z, requer um registro dessas informações para uma aplicação prática depois. E aqui está a memória. E aí você pergunta, mas Alisson, como é que eu vou trazer tudo isso para a minha aula? E aí eu retomo uma fala que eu trouxe lá no início. A proposta não é trazer de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Porque mais na frente você vai ver um recurso que é transformador de toda aula, seja ela virtual ou presencial. E nessa memória que a gente está tentando conhecer para criar com mais ênfase, ela é marcada por significados. Esse professor que você lembrou, Misael, a professora Silvia, e os demais colegas que devem ter lembrado também, as ações que ele imprimia na realidade traziam significados. E esses significados são eventos importantes. Eu lembro perfeitamente do dia em que um professor no ensino médio trouxe, nem sei se hoje ainda tem, um saco de pipoca gigantesco, daquela pipoca Cheetos, só que era um saco de estopa, daqueles sacos transparentes assim, cheio de pipoca, era o tamanho de uma pessoa. E ele pediu pra gente levar vasilhas, né, tupperwares, pratos pra aula. Isso, vendia na feira. E ele pediu pra gente pegar no saco, assim, encher o pratinho e levar pra cadeira.
Eu lembro demais disso, que foi uma das primeiras oportunidades de participar de cinema, de participar de coisas assim meio que grandiosas na minha história. Isso me marcou muito, porque tem um significado. A oportunidade de experimentar uma cena clássica de filme na minha escola. Ir para um cinema. E perceba que quando nós estamos dando aula, que é mais que uma aula, nós estamos, de certa forma, imprimindo significados. Hoje de manhã eu dei aula numa turma da rede do Grau Centro. E a primeira é a aula 01. E eu sempre começo a aula perguntando sobre qual é o seu motivo de levantar pela manhã. Que, por consequência, qual é o seu motivo de estar aqui nessa aula. E aí, eles foram trazendo que é pelos filhos, pelo emprego, por mais grana para pagar boleto. E aí eu trouxe a proposta. Então, essa aula não é uma aula. É a conquista de sonhos. E isso vai fazendo com que eles, os alunos, e eu também, vá me conectando com as histórias de vida que estão chegando para esse momento de troca, esse momento de diálogo. E isso são eventos importantes. Eventos significativos. E outra coisa que vai nos ajudar a ser um bom criador de memórias é trazer para as nossas aulas eventos inéditos. Qual foi a última vez que você fez algo inédito na sua aula? E eu não estou falando de você trazer um efeito hollywoodiano para a sua aula. Não. Se você experimentar comprar um nariz de palhaço de R$3, aquele que tora com o besteira o elástico, botar ele e começar a aula com ele, isso já é algo inédito. Se você começar a sua aula de noite com um óculos escuro e um chapéu, fazendo um papel de um personagem, é outro. Se você fizer um slide com GIF, é outro. Ou seja, o elemento inédito não precisa ser grandioso. E também, você quer que eu me fantasie? Não, não quero que você se fantasie. Eu quero que você reconheça quais são as suas habilidades. E que você pode transformar isso no seu repertório de aula. Por quê? Porque nós precisamos demais acolher, transbordar e compartilhar afetos. Durante a aula, durante os trabalhos. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de passar trabalho para eles escreverem. E eu leio com atenção todos os trabalhos. E eu acredito que vocês também. E eu gosto de usar umas canetinhas coloridas. Aí eu saio puxando um balãozinho e vou comentando. E não sei o quê. Mas quem é essa pessoa? E parará. E vou rabiscando o trabalho todinho. E devolvo com meus comentários. Isso faz uma diferença gigantesca para eles. Porque eles entendem que eu sou uma pessoa. E é assim que eu quero ser vista. Apenas como uma pessoa. Ao passo que a gente vai se colocando perto de eventos significativos que eu posso contribuir para registrar essas memórias com inediticidade, ou seja, eventos inéditos na aula, trazendo meus afetos, dando espaço para as emoções, eu vou amarrar bem amarradinho o conteúdo técnico da minha aula. Por quê? Porque quando eu estou fazendo... Olha aí, Misael, dá super certo, não? E esses conteúdos técnicos, em alguns momentos, são super valorizados, mas em outros acabam sendo esquecidos. Então, a memória é construída, ou melhor, é constituída por tudo isso. Por afeto, por um evento significativo, por uma inediticidade e também pelo conteúdo técnico. Mas também não ache que eu estou colocando aqui a menor cor é o conteúdo técnico e por isso ele é menos interessante ou algo desse tipo. Não. Nenhum tico disso. E sim, ele é o que vai ser o centro da memória. Quando a gente vai trazendo tudo isso ao redor, ele meio que fica protegido e muito bem registrado. E ao passo que nós vamos construindo essa reflexão, nós vamos avançando. Perfeito, professora Silvia. Estamos para além. Assim como nós fomos impactados por professores significativos, nós também vamos ser impactados. Por quê?
nós somos construtores de memória. Só que aí entra a grande questão. Tal como o Batman aí, ó, alisando assim o queixinho. O que é que eu vou fazer? Como é que eu crio uma memória? Eu sei o que é que a memória tem. Mas como é que eu crio uma memória, então? Como é que eu faço? E isso tudo vai... Agora nós vamos começar a entrar nesse movimento que é os recursos. Quais são os recursos? E de cara tem uma ferramenta que eu tenho certeza absoluta que você já usou, que você conhece de cabo a rabo, que você sabe todos os meandros, é assim essa palavra, meandros? É, todos os detalhes, e vai também trazendo muito de você. E essa ferramenta é super acessível, fácil de achar e fácil de usar. Pode ser um pouco complexa em alguns momentos, mas você dá conta, eu tenho certeza. E essa ferramenta é você, meu caro instrutor. É a sua história, é as suas percepções, é o seu olhar. E isso tudo é exatamente a principal ferramenta. Muito obrigado, professora. Esses meandros, agora eu falo com firmeza, esses meandros, esses meios, esses detalhes vão ser atravessados por você. Então a primeira ferramenta que eu quero te apresentar é você. Porque com certeza você, melhor do que eu, sabe qual é o jeito que lhe conforta em transmitir o conhecimento. E principalmente, que eu acredito que a partir de hoje, é criar memórias. E o primeiro site que você pode utilizar é www.você.com. Se acesse. Já parou para pensar qual é o sentido que você dá para a sua aula? Quando você acorda às 5 horas da manhã, faz o café, toma banho, troca de roupa, prepara a mochila e sai. O que você está levando para essa aula? Qual é o pique que você está falando? Melhor, qual é o pique que você está construindo? E melhor, qual é o seu ritmo? E é importante demais nos conectarmos com isso, com esse recurso chamado eu, o eu de cada um, para que a gente possa se apresentar, possam criar conexão. A professora Silva partilha que é muito importante isso, né? Que eles ficam felizes quando compartilham minha história. Vocês vão já entender um ponto muito importante que a professora Silva já adiantou, que é as emoções, que é aproximar. Então se acesse aí, meu querido, minha querida instrutora e instrutor. Traga a sua vivência para jogo. E traga seu pique. Né? Como é que você se joga nesse quadro branco? Quais são as possibilidades que você pode adaptar do presencial para o virtual? E quais são as suas estripulias que são possíveis dentro da sua experiência? Ou seja, nós não estamos falando de seguir um padrão. Nós estamos falando de ouvir como se constrói o seu padrão de dar aula. E é nessa perspectiva que o subtítulo da nossa oficina, /troca de experiências, é Ativando Metodologias Online. Porque a forma com que você dá aula é uma forma coerente, produtiva. Acredito fortemente que no tempo de mercado que você tem, você continua exatamente por essa forma de dar aula. Mas como fazer um up? Como dar uma incrementada? Um salzinho, um açucarzinho. E isso tudo vai acontecendo. Quanto mais você se conecta, mais você poderá transmitir essa conexão através de alguns recursos. E além disso, meu caro professor, instrutor, em especial, construtor de memórias. Além de tudo isso, não dê aula. Não vá para aquelas 4 paredes ou para os 4 limites da tela dar aula. Não dê aula não. Esqueça isso. Conte uma história. Nós somos criadores de memória. E criar memórias requer, como diz a professora Silvia, como disse Misael, encantar. E o que é que mais nos encanta do que boas histórias? E eu também não estou falando de você
sair emendando exemplo atrás de exemplo. Não, o exemplo é diferente de uma história. O exemplo ilustra, a história te mergulha no contexto. Então, vamos utilizar do storytelling. Vamos utilizar da contação de história. Quando ouvir ou ler storytelling, pense em contar histórias. E quando eu falo aqui contar histórias, não é, como eu disse, empurrar exemplos um atrás do outro, mas sim trazer um arco dramático para a sua aula. Que todos nós temos consciência. Não, hoje eu quero bater capa desse assunto aqui nessa aula. Eu vou começar e vou terminar. Só que, entretanto, todavia, qual é a história que essa aula está contando? Será que é a história do SUS? Será que é a história da psicologia? Será que é a história da saúde mental no Brasil, no mundo? Ou será que é apenas contando como é que eu faço, sei lá, um cálculo de gotejamento? Ou eu estou contando a história do primeiro matemático que criou o cálculo que dá suporte para o cálculo de gotejamento? E quando nós estamos falando de storytelling, dessa habilidade de contar histórias, nós estamos falando disso que está na sua tela. Algo que parece totalmente aleatório, mas que é atribuído de sentido ao passo que vai sendo partilhado. Observem, quando nós estamos falando de contar histórias e não de dar aula, nós estamos trazendo uma grande metáfora para pensar esse arco dramático do começo e do fim da sua aula como sendo um movimento que inicialmente vai trazer contraste, variedade e diversidade. Uma coisa é certa, o começo da sua aula tem que ser diferente do final. Isso já é 50% do processo, dentro de uma contação de histórias. Perceba o filme. Pixar, Disney, Warner Bros., Fox. O final nunca é igual ao começo. Mas, observe, se os enredos, os contextos das novelas não são muito parecidos. Tá tudo bem na novela, tem um fato importante, vai se revelar esse fato, voltou ao Felizes para Sempre. Nem todas, né? Mas em sua maioria acontece isso. Esse arco dramático da novela que nos captura é o storytelling. É a contação da história. E nesse processo de criar memórias, isso nos ajuda e muito. E nós, em alguns momentos, não precisaremos nos esforçar tanto, porque todos nós temos muitas histórias para contar. E o primeiro ponto de sugestão nesse aspecto que eu trago é: traga contraste. Traga contrapontos nas suas histórias, na sua aula. O ideal seria isso, mas o real é totalmente diferente. Mas o que é que você, técnico de enfermagem e informação, vai fazer com isso? E isso vai trazendo a diversidade das expressões daquele conteúdo, das expressões daquele movimento. E em seguida, trago outra sugestão. Traga movimento na sua história, na sua aula. Horas você acelera no sentido de provocar um burburinho. Um exemplo. Certa vez numa aula... Exato. Perfeito. É exatamente utilizar esses recursos que nos ajudam a contar histórias. Certa vez em uma aula, partilhando com vocês, para expressar esse movimento de modular, variar, de trazer intensidade. Era aula sobre a morte e o morrer. Sala cheia. Tempos não pandêmicos. 62 alunos aproximadamente. Aula que estava todo mundo interessado em ouvir porque realmente é um assunto que incomoda e que também é curioso. E eu queria provocá-los a se sentirem incomodados com aquela aula. Então, eu preparei o slide da aula, do conteúdo, mas separei um slide à parte com 25 perguntas, que eram a mesma pergunta. Que era:
o que é a morte para você? E eu fiz um combinado com eles. Que não poderia... Era assim, que eu tinha 25 perguntas, mas que nenhuma resposta poderia ser igual à outra. Independente das possibilidades. E eu perguntava, e aí, o que é a morte para você? E a turma trazia e eu, pá, de novo. E eu acelerei isso até que assim, e o que é a morte? E quando alguém estava falando, ok, mas o que é a morte? E depois, na última pergunta, nas duas últimas, eu fui bem devagar. Mas e aí? O que é a morte? E isso causou um estardalhaço na cabeça deles, que eles ficaram, eu não sei. Que era isso que eu queria ouvir. Eu não sei o que é a morte. Porque ninguém sabe o que é a morte. E essa intenção de modular a velocidade da pergunta, de destacar alguma fala, é esse movimento da história. Que, em conjunto com esse próximo recurso, vai nos ajudar. Os detalhes. Nós, enquanto criadores de memória, vamos estar o tempo todo dobrando o tempo. E como é que eu faço isso, Alisson? Trazendo detalhes, removendo detalhes. Se você quer aumentar o tempo em relação a algum conteúdo, traga mais detalhes, mais informações, fale a cor da roupa, a cor do calçado, o tamanho, a altura, se estava de óculos, sem óculos. Mas se o que você quer encurtar o tempo, era uma pessoa deitada. E isso vai fazendo com que o grande ápice do storytelling aconteça, que é criar imagens mentais na cabeça desse povo. Se na sua aula você consegue trazer falas com contraste, movimento, detalhes quando são necessários, você vai dando todos os recursos para a cabecinha deles a começar a construir, a pintar essa cena. E isso vidra. Porque naturalmente nosso cérebro está o quê? Capturando informações novas. E nesse momento, você tem que empurrar nesta memória que você está criando o conteúdo. É agora. Essa é a hora de amarrar com esses exemplos, de amarrar com essas histórias esse movimento. Mas lembrando que isso não seja o começo sempre, mas sim o movimento do arco dramático de sua aula, para que no final você, assim como Mufasa erguido, possa triunfar e trazer a moral da sua história, a moral da sua aula, o grande momento Chan, o grande momento X. É aqui, é esse o ápice. O entendimento do conceito de saúde, por exemplo. Fui construindo, fui provocando curiosidade, fui causando inquietação. Em outras palavras, fui criando memórias. E nesse recurso, além de tudo que nós já falamos até aqui, quero apresentar algumas possibilidades para vocês de recursos práticos e técnicos para as aulas remotas, para a vida, para o que você achar interessante. O nosso foco aqui são as aulas remotas, mas eles se aplicam para outras questões que você pode utilizar sem medo de ser feliz. E o primeiro recurso que a gente já está utilizando é o próprio Google Meet, que na minha experiência, eu acredito que ele é muito mais prático, é intuitivo, não no momento, né? Na configuração de conta gratuita. Ele não tem limite de tempo, cabe 100 pessoas. Não é tão estável, mas ele dá super conta para darmos aula, né? Como nós estamos aqui nesse ambiente virtual, ele tem o chat, ele tem a possibilidade do host, né, do professor, estar mutando os alunos, e tudo isso vai sendo muito mais fácil. Olha aí, a professora Silvia compartilha dessa ideia. O Meet está muito mais, né, apetitoso que o Zoom. Então, essa primeira ferramenta é para ilustrar esse lugar que a gente já está aqui. E a depender da conta, se você tem a conta gratuita, você não tem algumas ferramentas, né? Mas se você tem a conta paga, você pode fazer enquetes ao vivo, você pode dividir a sala, né, em grupos. Então, é um recurso que vale muito a pena experimentar. E um outro recurso que eu quero apresentar para vocês é o Jamboard, que é um quadro branco online, que não sei se vocês já o conhecem, mas
eu quero apresentar para vocês. O que é o Jamboard? É um quadro online, branco, gratuito, da Google também. Que normalmente no Meet, quando lá embaixo você clica naqueles 3 pontinhos, ele aparece assim, abrir um Jamboard. E quando você abre, você vem parar aqui. E esse movimento é exatamente uma delícia. Essa ferramenta é gratuita, não tem limite de quantidade de quadros que você pode criar e é muito prática. Olha aqui, deixa eu voltar aqui para a tela para apresentar do começo. Quando você botar Jamboard aqui em cima, .google.com, você vai cair aqui. E você pode criar quantos quadros brancos você quiser. Consegue, professora. Consegue. Você pode colocar o compartilhamento da tela inteira. Então, tudo que você mudar de tela, ele vai aparecer. Se você botar no quadro, vai aparecer o quadro. Se você botar no slide, vai aparecer o slide. Você entrou no Jamboard, criou seu quadro, escolhe aqui a caneta, escolhe a cor e começa aqui, ó, o seu rabisco. E vai contando sua história para os alunos de um modo diferente. E você pode dar um título ainda. Você bota aqui, Criando Memórias. Sei lá, vai errado assim mesmo. Criando Memórias, e você pode estar vendo aqui, ó, essa telinha aqui. Aqui tem uma tela do meu quadro branco, eu posso criar mais outra. Aí eu posso ir para outra. E vou criando, posso apagar, pega a borrachinha aqui, ó, apago o que eu fiz. Posso criar uma nota autoadesiva e adicionar. Tipo, as infinidades são gigantescas, porque você pode criar, você pode botar um círculo, você pode botar um retângulo, você pode botar texto. Uma coisa que eu faço em algumas aulas é ir criando. Exato, professor, é tipo um Paint. Só que ele é muito mais leve e muito mais prático. Você pode ir criando um mapa mental, por exemplo. Você cria uma nota aqui com o primeiro tópico da aula, aí muda a cor da nota, bota o segundo tópico e você vai criando esse mapa mental ao vivo. E a melhor parte, você terminou a sua aula, o seu rabisco daquele momento, e você, vixe, Alisson, mas eu perdi, ficou tão legal, perdeu nada. Você vem aqui, ó, escolhe qual é o quadro branco que você quer utilizar, 3 pontinhos, baixar como PDF. Show de bola. Você vai e manda para os alunos depois. Deixa eu apresentar aqui o exemplo da minha aula de hoje mais cedo, tentando explicar para os alunos o que é uma teoria psicanalítica de id, ego e superego. Aqui, meu desenho, os capetinha, que é o desenho que mais explica. O anjinho, a pessoa e o id, que é a pulsão mais prazerosa, o capetinha. Pronto, fiz o desenho, eles entenderam, seguimos nossa aula. E dentre esses recursos, e aqui você pode encher, e você pode nomear, você pode baixar. É excelente. E esse é o primeiro recurso prático que eu quero apresentar para vocês, que quem não conhece está conhecendo, e quem já conhecia, fica à vontade. E não se preocupem que no final deste nosso encontro vocês vão receber o PDF, se não já receberam, porque foi compartilhado no grupo, com todos esses links para vocês e outras ferramentas a mais. A outra ferramenta que eu quero partilhar com vocês é o Mentimeter, que é uma plataforma de criação de apresentações muito dinâmicas. Mas eu a utilizo para criar mapas, ou melhor, nuvem de palavras, que eu acho um recurso muito bom que ele tem, e ele não tem limite. Assim, tem um limite de recursos, mas é só apagar o que eu fiz, e assim a gente vai exatamente construindo. Eu já deixei um aqui pré-pronto. Exato, nós vamos testar isso agora, professora. Você vai entrar nesse site, né? Mentimeter, eu nunca sei falar esse nome. Mentimeter.com. Vai fazer seu login, conta gratuita, super de boas, e vai criar uma apresentação. E lá você escolhe o tipo, que é o Cloud
clown de não sei o quê. Exato. Ah, a professora conhece já. Exato. Que quanto mais palavras vão sendo mencionadas, mais ela fica grande, mais ela fica maior. E você cria lá sua nuvem de palavras e copia o link e é só jogar no chat da turma. Então, para nós experimentarmos, os que não conhecem, convoco vocês a clicarem nesse link que eu acabei de mandar aí no chat e vai abrir essa perguntinha, né? Como você cria memórias? E aí, coloquem 2 palavrinhas que vierem à sua cabeça que respondem a essa pergunta. E vocês vão ver a mágica acontecendo, que é exatamente a mágica da nuvem de palavras acontecendo. Se você está pelo celular, é só clicar no link que vai abrir no navegador. E se você está pelo computador, vai abrir uma outra aba e você vai conseguir responder tranquilamente. E esse aplicativo, essa plataforma de nuvem de palavras é muito bacana porque nos possibilita uma conexão com muitas... Olha aí, que coisa linda. Amorosidade, receptividade para construir memórias, para criar memórias. E como a professora Silvia falou, ao passo que as pessoas vão respondendo, mais palavras vão chegando, e se ela for mencionada muitas vezes, ela vai ficando bem grande, né? Bem maior. E a gente consegue saber quantas pessoas responderam, e a melhor parte, você consegue baixar esses recursos, você consegue baixar como imagem e utilizar numa prova, utilizar num slide, seja lá como for. Os recursos são os mais diversos. Olha aí, emoção de novo, ficou maior, através de bons momentos. E isso tudo vai trazendo um ar de meio que mágico. Pelo menos quando eu uso com os alunos, eu sinto que eles acham, nossa, que legal. E isso já pega aquele movimento da ineticidade e vai causando mais engajamento na aula. Ó, gratidão, harmonia. Perfeito. E aqui a gente já pode baixar. Ó. Baixar resultados. E aí ele vai esperar um momentinho, né, que ele vai carregar a imagem. E está aqui já. Aí você pode só baixar em alta resolução. E é só alegria para a gente utilizar como quiser. Então esse era o Mentimeter. Um outro recurso muito legal se chama WordWall, que é uma plataforma de gamificação de conteúdos. A WordWall é exatamente um site também gratuito. Ele tem várias linguagens, mas você pode vir aqui, ó, e bota português. Você vai fazer seu login, senha, iniciar sua sessão, já tenho cadastrado aqui. E você vai aqui, ó, criar atividades. E olha que legal, quantas atividades são possíveis na plataforma gratuita. Daqui para baixo tem que ser pago, mas você pode utilizar até 5 recursos. E tipo, é muito recurso. Você pode depois ir só editando os seus recursos. E eu vou pegar aqui um exemplo que eu preparei para a nossa aula, que é, eu criei uma atividade chamada combinação, que é o quê? Que é uma atividade onde a gente vai colocar a palavra e o conceito. E o aluno vai ter que combinar essas questões. Eu cliquei lá em criar atividade, selecionei a atividade de combinação e dei um título, Criando Memórias. Qual é a palavra-chave que eu quero que eles associem o conceito à palavra? Eu escolhi criatividade e dei o conceito. Afetar e dei o conceito. Contar histórias e dei o conceito. Quando eu posso botar até 25 palavras para ficar um jogo bem grande, bem complexo. É só clicar em feito, ele vai carregar a sua atividade. E quando tiver tudo prontinho, você vai clicar aqui, ó, compartilhar e bota meus alunos. Aí você estabelece as regras. Você quer que eles botem o nome? Quer que seja anônimo? Vai ter prazo de 9 minutos ou de alguns dias? Você vai escolhendo. E você bota começar. Aí é só copiar o link, joga no chat da turma e hora do jogo.
E quando o aluno entra no link lá que você mandou, cliquem aí para dar uma olhada. Já vai pedir qual é o seu nome. O professor quer saber seu nome. Aí você bota lá. Tá, meu nome é Alisson, professor. E quando começar o jogo, é porque tem um sonzinho que não vai sair para vocês, mas tem aquele sonzinho que parece o show do milhão. Você bota começar, aí começa. Lógico, eu botei começar é para começar, Alisson. E tá aqui os 3 conceitos, que elas são flutuantes as caixinhas. Ah, eu tenho 3 conceitos e 3 palavras. Como é que eu vou associar? Vou começar por afetar. Quais são os conceitos que eu tenho? Contar uma história e agregar valor, estar de modo original em sentimento e poder partilhar o encontro. Eu acho que é isso. Eu vou e solto nessa caixinha. Contar histórias. O que é que eu acho que é um contador de histórias? É alguém que conta histórias e agrega valor. Então eu vou soltando, só me resta aqui no nosso exemplo, criatividade. Aí eu solto e boto aqui enviar respostas. E ó, ele faz o tim, 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 faz um barulhinho. E já diz, você acertou 3 de 3 em 47 segundos. Aí você pode fazer de novo e enviar novas respostas. Aí você pode utilizar isso a seu favor. Você vai lá no WordWall, lá na página principal, e vai aqui, ó, meus resultados. E a última atividade criada foi a resultado 6. Result, né? O resultado da 6ª atividade. E está aqui, ó, o número de alunos que participou, as quantidades de questões que eles acertaram, e aqui embaixo estão os nomes. Ó. 0 erros, 3 erros, incorreto, tempo. E você pode fazer uma atividade e tipo pontuar, e no final é só você tomar nota aqui. Ah, fulano acertou tanto, 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 tanto. E é um joguinho. E você pode fazer um circuito. Você pode juntar 3, 4 atividades que eles vão passando de nível. E para isso você vai precisar só se demorar um pouquinho para conhecer as ferramentas. Você pode fazer também um caça-palavras, um jogo da forca, e assim por diante. Por exemplo, nesse daqui, como você ativa metodologias? A palavra que eu escolhi para ser descoberta é a palavra criatividade. E com pistas. Eu botei uma pista. Todo mundo tem, é fundamental. Você pode botar até 20 palavras. Então você bota lá, diz que é isso. E, da mesma forma, você vai compartilhar com seus alunos, estabelece a regra, começar. Copia o link, joga no chat e é só ser feliz. E quando o aluno clicar no link, de novo vai pedir o nome e vamos começar o jogo. E é realmente um jogo muito imersivo porque ele tem som, né? Tem esse zoom out, zoom in. E aqui começa, jogo da forca, letra C, tem, letra I, um monte, letra T, letra A. Até você completar a palavra e quando terminar, aí ele dá as palminhas. Não, professora Natália, para responder é só clicar no link, ele vai pedir no máximo o nome. Pronto, não precisa fazer login nada, nem criar e-mail da conta, nada, é só clicar. É só clicar e acessar o jogo que você está propondo. Né? Então esse é o WordWall. E a próxima plataforma é o Google Formulários, que é o nosso xodó, né, de muito tempo, que a gente já conhece porque ele tem muitas possibilidades, né, nos ajuda a fazer prova, nos ajuda a fazer trabalhos, que também nos ajuda a gamificar conteúdos. O Google Formulários pode ser utilizado como não é miséria. Eu também apanhei um bocado. Até eu conhecer todos os recursos, ou boa parte deles, demorou. E eu esqueci de botar o nome dos alunos. Cadê? Não tinha o nome de ninguém. E assim, o Formulários aqui é bem breve, porque todo mundo já conhece, mas eu queria apresentar uma outra possibilidade para vocês. Quando você vai utilizar o Google Formulários, normalmente ele não vem com nenhum complemento. Que, como o nome já diz, é um recurso complementar autorizado pelo Google para melhorar o desempenho do formulário. Por exemplo, aqui nesse formulário, melhor, na minha conta de formulários,
eu tenho alguns complementos que eu utilizo nos formulários que me ajudam a programar as atividades dos alunos nas aulas remotas. Esse Control Accepting Responses, eu consigo limitar a quantidade de respostas no formulário. Por exemplo, a turma tem 50 alunos, então eu quero receber nesse formulário 50 respostas. 51, não autorize. Eu quero que o formulário fique aberto até dia 15, às 9 horas da manhã. Eu consigo configurar. E onde é que eu encontro, Alisson, esses complementos? Do lado da sua fotinha, você vai clicar nos 3 pontinhos, que é a guia mais, e lá embaixo tem uma peça de quebra-cabeça. Você clica e vai ter lá complementos. E aí, vai ser um momento de explorar. Por quê? Alguns desses recursos complementares funcionam muito bem. Outros travam, outros não funcionam. Então você tem que testar. Instalar, fazer o formulário, ver se prestou. Porque eles oscilam muito, porque tem muita criação de conteúdo, né, em relação a esses programinhas, que acaba desatualiza o outro. Enfim, fica velho e o pessoal não atualiza mais o complemento. A minha dica é, olha as estrelinhas, quanto mais estrelinha melhor, e quanto mais usuário é porque tem muita gente usando e ele está funcionando. Então, você pode limitar o tempo, alguns são pagos, outros são gratuitos, outros têm um tempo de uso. E assim você vai utilizando, usa um aqui, uns outros ali, aí você instala, você clica nele, aí você bota instalar. Pronto, aí ele instala. É só atualizar o formulário que aqui em cima, do lado da paletinha de cores, já vai estar todos os seus complementos. Aí você é só ativar e fazer as suas firulas no Google Formulário que você quiser. Então, essa é uma outra ferramenta muito boa que nos ajuda a criar memórias. E caminhando para o final das ferramentas, eu queria apresentar esse site chamado GradePen, que é um site que é, assim, ele é um site, uma plataforma. Então, professor Jamilson, eu pedi para o pessoal, né, colocar para gravar lá, mas eu acho que eles não conseguiram. Mas eu estou utilizando aqui um programa no meu computador para gravar. Então, se tudo der certo, nós vamos ter sim salvo a nossa querida palestra. Então, tá gravando aqui. Até agora ele não deu nenhum problema, então vai dar super certo. Essa outra plataforma se chama GradePen. Você vai entrar, vai fazer seu login e, pasmem, ela é um grande coletivo de várias questões de prova. Você, quando cria o seu login, você vai criando suas perguntas e vai salvando nesse site, nessa plataforma. E ao passo que você vai criando suas perguntas, elas ficam privadas por 6 meses, depois elas ficam públicas para quem quiser copiar. Mas automaticamente ele dá o crédito, quem é o autor da pergunta. Então é tranquilo. E como é que você vai fazer para criar provas aqui? Esse é um site que gera a prova. Ele cria a prova. Você vai inserir nas perguntas e bota aqui, criar nova questão. Aí você escolhe se é uma questão de múltipla escolha, você escolhe se é uma questão discursiva, se é verdadeiro ou falso, se vai ficar privado ou vai ser pública de cara, qual é o ano, qual é a disciplina, qual é o nível dessa pergunta. Você cria a pergunta, bota as alternativas, escolhe a certa. Vai ser a C. E bota inserir. Quando você inserir, a pergunta está aqui, prontinha para você. Aí você diz, então agora eu vou montar uma prova. Aí você vem aqui, bota o cabeçalho, o nome da instituição, qual é o curso, e ele vai gerar automaticamente o PDF dessa prova. Deixa eu inserir aqui uma pergunta que não tem. Vixe, Maria, tem que estar tudo cheio de perguntas. Deixa eu apagar aqui umas perguntas. E você vai montando essa prova e ela fica virtualmente aqui disponível para você. Você vai clicando, remove questão, insere questão. Enfim, pronto, tem 2 questões nessa prova. Aí eu quero essa questão aqui, que é minha. Aí eu clico aqui nessa setinha, inserir questão na prova. Pronto. Aí automaticamente ele pergunta, quanto vai valer essa questão? Aí ele vai dizer, vai valer 1 ponto, beleza. Você colocou todas as questões, primeira, tá tudo certinho, conferiu, não tem erro.
Aí você clica nesse botão verdinho aqui, ó, gerar prova. Quando você clica nesse botão gerar prova, ele vai te dar as possibilidades de organizar o layout dessa prova. Eu sempre boto estilo econômico, que é o que ele fica tudo juntinho, né? Aí você bota se vai ser frente e verso ou só verso. Se o gabarito, que ele gera um gabarito das questões, vai ser na primeira página, na última, no meio. Eu sempre boto na última folha. Ou numa folha avulsa, né? Separado. E aí é o grande truque desse site. Truque não, a grande habilidade desse site. Você pode escolher quantos tipos de prova você quer com essas questões. Ah, eu coloquei 10 questões e eu quero 10 tipos de prova. O programa diz, é para já. E você escolhe que se é para embaralhar a ordem das questões, ou a ordem dos itens, ou embaralhar tudo. Ordem dos itens e ordem das questões. Então ele faz uma miscelânea e no final você pode escolher se quer botar uma senha no gabarito, porque quando você cria uma prova, ele automaticamente cria um link público para que quem verificar aquela prova possa corrigi-la, que eu vou explicar agora. Aí você bota gerar PDF. Aí espera um pouquinho, ele vai rodar, que é coisa rápida. E é só você esperar no máximo 1 minuto ele demora. Pronto, já vai baixar a nossa prova. Ok? Você baixa onde você achar interessante. E quando você abre o PDF, tá lá a sua prova com o título da sua disciplina, lugar da nota, tal. E tá aqui, ó, numa folha avulsa, o gabarito. Se esse gabarito tem um QR Code, é esse o grande truque. Quando o aluno responder pintando as bolinhas, você vai baixar um aplicativo chamado GradePen e vai escanear o QR Code. Instantaneamente, a prova está corrigida. Ele diz, essa pessoa acertou tantas questões e mostra qual ela acertou e qual ela errou. E isso você corrige 100 provas em 20 minutos. Que já tive essa experiência de corrigir 62 provas em 20 minutos. É só botar o QR Code, e anotar a nota. É muito rápido. E isso transforma a nossa vida em alegria. Entretanto, todavia, existe uma parte paga desse site. Por exemplo, quando você faz o login a primeira vez, você ganha, se eu não me engano, são 15 correções. Aí, se você quiser mais correções, você tem que pagar. Mas eu não acho caro. Por exemplo, 250 correções são R$10. E isso vai depender do seu uso. Então, assim, para fazer provas de várias versões de prova, ele já quebra nosso galho. A correção a gente faz um crivo ali para corrigir de outro jeito, se for o caso. Mas é um investimento que vale a pena. Se você tiver muita turma com muito aluno, vale a pena. O meu adendo a esse aplicativo e plataforma é que o formato de estrutura, de layout que ele faz, consome muita folha. Mesmo que sejam 10 questões, botando no modo econômico, vai dar 5 folhas frente e verso, mais ou menos. E para a nossa rede de ensino, isso pode ser um impeditivo de utilizar esse modelo. E também tendo em vista que nós temos um padrão de prova a seguir. Mas, para outras possibilidades, para fazer quiz, para fazer atividades avaliativas, que não sejam a principal, vale muito a pena. Né? Ok, professor Jamilson, nem se preocupe. Vou publicar no YouTube e mando para todo mundo. Então, é esse só o adendo que em outros lugares eu pude usar à vontade, então foi muito legal. E os alunos, e aqui, ó, no finalzinho da folha da prova tem um link. Se você clica nesse link, ele vai para o gabarito oficial. E o aluno já sabe. A1, a letra certa é a C. A2, a letra certa é a A. E o aluno vai botando o que é que ele marcou. Eu marquei C, A e B. Então ele tirou 2.4, nota máxima, que é o que valia a prova. Entende? Aí é nesse gabarito aqui que ele pede aquela senha. Porque se o aluno tiver com o celular ali escondido, ele vê na hora. Né? Então você bota uma senha e quando a última pessoa responder, você
libera o gabarito, enfim, ele é todo automatizado. Então é excelente. E depois de passar por todas essas ferramentas, por todas essas reflexões, eu convido você, meu caro instrutor, meu caro professor, a respirar, né? Tomar um fôlego, que foram tantas provocações, tantas ferramentas, tantos recursos. Já estamos há 1 hora aqui conversando, refletindo e dialogando sobre esses assuntos. E eu quero te dizer também, aproveitando essa respiração, que vai ter um momento que a gente vai se perder nas aulas remotas, ou até mesmo na aula presencial, que os alunos vão se perder, que a gente não vai se conectar com o assunto. E tudo bem. Vai ser parte do processo. Por isso que é importante lembrarmos da respiração. Porque a respiração nos conecta com o presente e nos faz ficar mais consciente, mais próspero desse movimento. E eu trouxe aqui uma imagem com uma frase que mexeu muito comigo em uma das turmas que eu passei no grau. A imagem está autorizada pelo aluno, então nesta atividade, eu estava falando sobre atendimento integral em saúde. E eu pedi para eles expressarem no papel o que eles tinham entendido. E ele disse, na resposta, que eu até pedi assim, fantástico. Ele disse, professor, eu me perdi e me encontrei ao mesmo tempo nessa aula. Quando eu li aquilo, isso me soou tão profundo. E reitera a fala da professora Silvia, do professor Janilson, do professor Misael, que se expressaram aqui na nossa conversa, sobre o impacto que nós podemos provocar, inclusive em nós mesmos. Tem aula que você quer só terminar essa aula e ir embora. Mas tem outras que você quer ficar exatamente lá, por muitas horas. Então, perder-se é um caminho. E eu queria te convidar a pensar, meu querido instrutor, meu querido construtor de memórias. Quando você se perde na cidade, seja em Natal, Parnamirim, outro estado, você tem uma rota, né? Eu vou aqui pelo GPS, mas entrei numa rua errada. Estar perdido nos possibilita encontrar novas paisagens, encontrar novos cenários e perceber que o caminho se faz quando a gente percebe ele. E esse aluno me disse isso. Eu me perdi, professor, mas eu me encontrei. Porque no meio do meu movimento de estar perdido, eu fui me conectando com aquilo que eu posso fazer quando eu for atender a pessoa lá na minha clínica, no meu trabalho, no lugar que eu vou estar atuando como profissional de saúde. E vai ter um momento que a gente vai ficar igual essa tela, sem nada. Branco, azul, verde, limpo. E como diz Sartre, um filósofo existencialista e também romancista e teatrólogo, o que conecta uma coisa à outra é o nada. O que conecta você aos seus alunos é o nada. Ao mesmo tempo que é tudo, vai ser nada, vai ser em branco. Mas é exatamente nesse cenário de não ter nada que você vai preencher. Vai não, você tem a possibilidade de preencher. Que a depender da sua disponibilidade afetiva, vai requerer uma ferramenta muito importante. E eu gostaria de convocá-los a pensar e caminhar para o encerramento do nosso encontro com esta frase, de um livro encantador, que é um best-seller, e que se você não leu, por favor leia. No trecho desse livro diz assim, vai ver as rosas. Tu compreenderás que a tua rosa é única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus, e eu te darei de presente um segredo. Disse a raposa para o pequeno príncipe. Volta nas tuas aulas. O que é que tem lá? Qual é a história que elas contam? Volta nas tuas expectativas. O que é que você espera para esses alunos? Qual é o seu nível de disponibilidade para eles? E quando você voltar para encerrar essa disciplina,
você vai receber o grande segredo, que é deixar um pouco de si para poder partir para o próximo. E nesse momento, você vai estar construindo, reconstruindo e refazendo as mais belas memórias. E verás que a tua aula, que a tua jornada é única. E por ela ser única, merece demais ser compartilhada com Jamboard, com Zoom, com storytelling, com você. Mas que você consiga, assim como a raposa, dar esse recado e dizer: vai lá, experimenta, faz por um novo caminho. Quem sabe você não encontra outras possibilidades. Meus queridos, eu sou Alisson de Oliveira Santos, um contador de histórias assim como você. E por aqui a gente vai encerrar a nossa oficina, o nosso momento de troca. E eu agradeço demais pela sua presença. Exato, professora. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um calor no coração ouvir esse feedback de vocês. Muito obrigado, professora Natália, professor Horokusaki, Azevedo, professor Azevedo, pronto. Muito obrigado pela troca. E se você estiver pelo computador, você pode escanear esse QR Code, que você vai cair exatamente no PDF que eu preparei. Mas se não tiver, vou mandar agora no link do chat esse PDFzinho aqui, que tem as plataformas que nós falamos e mais outras que não caberiam na nossa apresentação, para vocês utilizarem, como sites de mapas mentais, essa plataforma que eu utilizei para fazer os slides, que é uma plataforma muito boa, e outras que vocês poderão apreciar, se demorar um pouco e estar lá construindo tudo isso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Misael. Muito obrigado a. Mas basta! Fique à vontade. Sim, sim.